Glória a Deus. Eu quero falar com você uma coisa muito comum. Nós temos vivido nesses últimos dias ainda sobre um domínio da Copa do Mundo, né? Tanta coisa acontecendo e a Copa ainda em primeiro plano. Mas nós temos acompanhado alguns times que não perdem nunca. Alguns times que começam perdendo de 1-0. Acontece o negócio, empata, vira o jogo e ganha. Depois começa perdendo de 2-0. Não vou falar o time, irmão. E vira e ganha. E você olha para o olho daqueles homens, dá medo. Eles não desistem. E eu fiquei olhando esses dias, sentado assistindo um pouco do jogo, me torturando, imaginando por que o Brasil não estava naquele lugar. E foi só olhar 5 minutos e eu entendi por que o Brasil não estava naquele lugar. O olhar. Ele tem um olhar assim que não importa o que está acontecendo, irmão. Eles continuam lutando. Não importa se o jogo está 1-0, 2-0, 3-0. Algo acontece com aqueles homens. Porque o jogo só termina quando o tempo acaba. Não importa se você está vivendo um tempo de 1-0, perdendo de 2-0 ou 3-0. Eu vim para falar para você nessa noite uma breve mensagem bem curta, que o jogo ainda não terminou. A partida não acabou. Posso ouvir um aleluia, querido? Tem muito jogo pela frente ainda, irmão e irmã. Eu quero convidar você a emprestar-me os seus ouvidos por uns minutos. O jogo da vida, muitas vezes, nós vivemos o mesmo jogo da vida. Eu vi esse jogo. Difícil os momentos que eu conseguia ver aqueles homens olhando para o placar. É muito comum, quando se fecha um close no cara jogando bola, ele olhar para o telão para ver. Aqueles homens dificilmente olhavam para o placar. E eu comecei a querer entender por quê. Porque olhar para o placar te tira a atenção, te tira o objetivo, te tira o foco. Olhar quanto tempo você tem faz você perder o pouco tempo que ainda te resta. E é por isso que eles não olham. Eu quero convidar você nessa noite a você tirar o olho do placar da sua vida. Seu casamento pode estar 1, discussão 2. Sua saúde pode estar 1 e a enfermidade está 3. Suas finanças podem estar 1 e as contas 4-1. A tua ansiedade pode estar 3 e a tranquilidade está 1. A tua depressão pode estar 2 e a tua alegria pode estar 0. O medo pode estar 7 e a coragem pode estar 1. E você pode achar, com esse placar acabou para mim. Eu quero te falar que não acabou, porque o jogo não terminou. E assim como esse time vira o jogo em cima da hora, você também vai virar. Não, você não entendeu o que eu falei, irmão. Você está com esses olhão lindo me olhando, uns verdes, uns azuis, uns castanhos. Vou repetir. O jogo não terminou. Vai ter virada, vai ter virada, vai ter virada. Abra comigo sua Bíblia. Vou levar você para a Bíblia rapidinho para você entender o que eu estou falando. No livro de 1 Samuel, no capítulo 30, se você não tiver a tua Bíblia, vai ter aqui no nosso telão, do verso 1 ao verso 6. Tem ali? Vai ter? Na TV aqui não tem? Também. Acabou, Luiz? Está carregando? Veio. Ali eu não enxergo, vou ter que ler aqui. Aconteceu ao 3º dia, quando Davi e seus homens chegaram a Ziclag. Os amalequitas já tinham invadido o sul e a cidade de Ziclag. Tomaram Ziclag e a incendiaram. Levaram cativas as mulheres que lá estavam, mas não mataram ninguém, nem pequenos e nem grandes. Tão somente os levaram consigo e foram embora. Davi e os seus homens chegaram à cidade e viram que tinha sido queimada e que as suas mulheres, seus filhos e suas filhas haviam sido levados cativos. Então Davi e o povo que estava com ele ergueram a voz, choraram até que tá bom, não terem mais força para chorar. Eu vou situar você um pouquinho rapidamente sobre essa história que está acontecendo. No capítulo 29, Davi está aliançado de uma forma
que a Bíblia não declara muito bem, com os filisteus. Ele está fugindo de Saul, chega um momento na vida dele que ele pensa assim: Saul só me persegue, então eu vou ficar junto com os filisteus, pelo menos descanso um pouco. E nesse momento, os filisteus entram em guerra contra o povo de Israel. Mas os comandantes do rei Aquis falaram: esse cara está com treta, ele vai fingir que está do nosso lado, no meio da batalha ele vai se virar contra nós e vai nos pegar na retaguarda. O rei Aquis até tenta interferir e interceder por Davi, que ele via em Davi um homem bom, um homem santo, e que ele acreditava em Davi. Mas os comandantes dizem: não, nós não queremos ele junto conosco, porque ele é israelita, e a qualquer momento ele pode virar as costas a nós, se voltar contra nós e trabalhar a favor do povo de Israel. Chegando a esse ponto, o rei Aquis manda Davi de volta para casa. E aí entra no capítulo 30. Ele volta com seus homens, e quando ele chega em Ziclague, ela está destruída, ela está incendiada. As mulheres foram levadas, os filhos, filhas deles tinham sido levados. Não existia mais casa nenhuma, não existia esperança de nada. Até as 2 esposas que Davi tinha haviam sido levadas. Gente, olha que placar ruim isso. Olha que cenário ruim. Você volta para a tua cidade e você só não encontra quem você amava. Você não encontra mais ninguém. A cidade não existe casa, não existe uma prospecção, não existe nada que possa trazer alegria. E no verso 4 diz assim: e choraram até não terem mais força. Imaginem essa cena: homens de guerra, homens acostumados a batalhar, homens acostumados a lutar, agora completamente quebrado. O cenário não tinha volta. Você já viveu algum momento assim na sua vida, meu irmão, que parece que não tem volta? Que você olha, está tudo destruído, e você fala assim: meu Deus, não tem para onde ir, não tem o que fazer. Era esse cenário que Davi estava vivendo. Se fosse traduzir isso aqui num placar de futebol ou num placar esportivo, seria esperança 0 e o medo 5. Porque não havia uma expectativa no coração daqueles homens, nem de Davi, de poder reaver aquele povo. Não sabia nem para onde tinha ido, não sabia como tinha acontecido, não sabia quantos homens tinham, quantos eram os soldados. Eles não faziam ideia. Tem um momento na sua vida que você chega exatamente nesse ponto, que você não sabe mais o que fazer, que você está perdido, sem ter uma direção. O que você tinha te foi levado, e o que você estava conquistando você perdeu. E as pessoas que estão à sua volta também perderam com você. O que fazer num momento como esse? Eu volto para a seleção desse povo, que eu olho esses homens jogarem futebol, da maneira que eles jogam, da maneira que eles se portam dentro do campo. Ontem eu vi um dos jogadores levando 2 chutes bem fortes, que qualquer outro jogador teria feito uma cena, rolando, caindo, gritando. Ele levantou, sabe por quê? Porque não tinha tempo a perder. O que eu entendi vendo aquele homem levantar naquela velocidade: eu não vou perder tempo, eu não posso olhar para o que está acontecendo, eu preciso me levantar e continuar, porque tem algo me esperando. As pancadas que você leva, os tombos que você leva, não podem te parar. Você não pode perder tempo com eles. Eu olho essa seleção jogar e eu fico imaginando, se todos eles fossem guerreiros do Senhor, como que seria? Porque eles são imbatíveis, são incansáveis, eles não desistem, eles tiram força de onde não tem. Você pode falar quem é homem, né? Homem entende mais um pouco de futebol. Existe aí toda uma teoria da conspiração, pastor, pode até existir, mas isso não tira o mérito da garra que eles têm. Não tira o mérito do suor que eles derramam. Não tira o mérito de eles não se levarem para aquilo que eles veem. Eles não são tomados pelos que os olhos deles lhes mostram. Isso é fé. Fé é a certeza das coisas que não se veem, mas a firme convicção de que elas vão acontecer. E esses homens jogam desse jeito. Eu quero convidar você nessa noite a jogar a tua vida desse jeito. Independente do que o placar está mostrando. Davi chegou ali, imagina, ele era um herói. E no capítulo, se você ler o capítulo inteiro, durante todo esse processo, os próprios homens que o acompanhavam queriam apedrejá-lo. Imagina, você passa a vida lutando com pessoas do seu lado, e no momento
que você está mais fraco, mais fragilizado, elas querem acabar com a sua vida. Foi isso que aconteceu com Davi. Davi tinha perdido esposa, perdido casa, perdido filho, perdido filha, perdido a cidade, fugindo de Saul, tudo dando errado, cidade incendiada, e os amigos querendo matar, destruir a vida dele. E o que ele faz nessa hora? O que eu e você a gente faz nessa hora? A gente começa a achar solução. Começa a colocar plano A, plano B, plano C, começa a procurar saída. O que eu vou fazer? Você começa a procurar se é num trabalho, você começa a procurar outro. Seu relacionamento, esse não deu certo, a partir desse eu vou para um outro, porque esse aqui já não deu mais, já cansei, desisti. Se é uma situação, você, vou largar a mão. O que Davi faz? Verso 6 diz, porém Davi, coloca ali para mim, filha, 1 Samuel capítulo 3, verso 6. Olha bem o que Davi faz, para que você entenda. Diz assim, porém Davi se fortaleceu no Senhor. Vou repetir. Davi se fortaleceu no Senhor. Você tem a sua Bíblia aberta aqui? Não estou vendo que está meio demorado. Se tiver, confere. É bom você conferir sempre, para que você não seja somente um ouvinte da palavra, mas que você pesquise e fale, não, é verdade, o pastor está falando, está escrito mesmo. Para que você não seja enganado por vento de doutrina. Confere sempre na Bíblia. Está ali escrito. Porém Davi se fortaleceu no Senhor. Davi, ele mudou o olhar, querido. Davi mudou o olhar daquela circunstância que estava. A cidade incendiada. A esposa raptada, os filhos raptados. Tudo quebrado, destruído. O olhar dele poderia ficar naquele lugar, mas ele decide tirar o olhar dali e se fortalecer em Deus. E ele olha para Deus. E no verso do Salmos, no capítulo 121, no verso 1 diz assim: elevo os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, Criador dos céus e da terra. É isso que Davi fala, é isso que você precisa falar, que eu preciso falar. O placar está quanto? Está 3-0, meu filho? Está 2-0 para o inimigo? Uma situação que nós vamos falar daqui a pouquinho está acontecendo, o que você faz? Desespera? Não, você tira os olhos da situação e elevo os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem de ti, Senhor. O meu socorro vem de ti, Jesus. Eleva o olhar, tira o olhar da circunstância. Não se esqueça, o momento que você está vivendo, seja onde for, não define uma realidade. Diga comigo assim, o momento. Mas fala com voz assim de seleção. O momento não define uma realidade. É isso, é momento. Fala para o teu irmão, é momento, irmão. Vai passar, é momento. Seja o que for, é momento. Fica firme. O jogo pode parecer estar perdido. Você está aqui hoje, né? Aí você vai falar para mim assim, pastor, o amor acabou. O médico te deu um diagnóstico terrível, terminal. Você pode vir no colégio e falar, o casamento meu não dá mais certo. Você pode aparecer com um monte de placares para nos mostrar de quanto a zero você está perdendo. O casamento acabou, essa é a coisa que eu mais ouço. Eu e minha esposa tivemos um momento da nossa vida que nosso casamento realmente estava terminando, estava acabando. Ela está aqui na frente, meu amor. Estava caminhando para um final. Mas a gente olhou um para o outro e a gente falou assim, vamos fazer dar certo. Ela falou, se você topar, eu também topo. E nós estamos juntos aqui há 30 anos, com todos os nossos filhos casando, quase todos casados. Não olhou até pela falta de amor. A gente chegava e falava, eu não te amo mais. Eu também não te amo. A gente não se amava. Por isso meu irmão, você que me procura para atendimento, e fala, pastor, na verdade eu preciso ter um casamento, porque não existe mais amor. Não existe, existe sim. É só você decidir amar. Amar é decisão. Você decide amar, é que nem perdão, meu filho. Eu sou apaixonado pela mãe, vocês sabem disso. Apaixonado. Hoje nós tivemos uma briga quando eu saí de casa, nós dois. Na verdade, eu briguei com ela, ela não brigou comigo, eu briguei com ela, né? E ela, com a sabedoria dela, ficou em silêncio, eu vim mal, me perdoa, tá? O errado sou eu.
É que eu sou muito pavio curto, né? Pode parecer que não, mas eu sou muito pavio curto. E amar é a calma em vida. E deu certo. Porque a gente não olhou para o placar. A gente está aqui, se Deus quiser. Um está casando um neto nosso ainda, né, amor? A nossa meta é casar um neto nosso. Um está casando o Davi daqui 2 meses, 3 meses. Dos filhos é o último, todo mundo casado. Teve percalço? Teve dificuldade? Teve. Teve problema? Teve. Teve vontade de parar tudo? Teve, mas nós não paramos. Nós ficamos aqui nessa seleção que eu estou falando para vocês aí. Ficamos com sangue nos olhos, falando, nós vamos para cima, que a gente vai acabar isso bem, essa história vai ser diferente. Deus vai mudar. Então entenda, a primeira coisa que você precisa fazer nesse momento que você está vivendo, um placar não favorável para o seu lado, a primeira coisa que você tem que fazer é buscar em Deus. Primeira coisa, elevar os seus olhos, fortalecer no Senhor. Fortalece no Senhor. E a segunda coisa, pastor, muita calma. Todo momento de pressão, momento de dificuldade, momento de diagnóstico médico, momento de conversar com a esposa em situações difíceis, tem que ter muita calma. Porque a última palavra não é do homem, é de Deus. Não se desespere pela última palavra do homem. A última palavra é de Deus, é Ele que define. Se a gente chegar para você e falar assim, olha, eu estou vendo aqui, ó, no seu diagnóstico, está falando que você tem 1 semana e vai morrer. Você fala, não é isso que eu sinto, não. E não recebe, irmão. Por quê? Se Deus tem plano na sua vida, vai acontecer. Se é plano do Senhor que 1 semana você vai estar com Ele, você vai estar com Ele. Então, qual o motivo que tem para eu e você perdermos o nosso tempo pensando nisso? Muita calma. Não tome decisões olhando para o momento. Eita vida. Esse momento que você está vivendo, que você está aí sentado, né? Você está aqui hoje à noite, você falou assim, eu vou fazer agora, dessa vez vai acontecer. Pensa primeiro. Pensa. Busque em Deus. Tenha calma, não tome decisão nenhuma. Se você sabe o que eu estou falando, depois do culto você fala comigo. Se for para você, tenha muita calma. Uma decisão que você precisa tomar. Não tome sem pensar. Diga comigo, muita calma. Diga, irmão, muita calma. É nós, é nosso culto. Não tome decisões olhando para esse momento, nem para a situação. Davi não saiu correndo. Não entrou em desespero. Ele buscou. Ele teve calma. Imagina todo mundo falando assim, Davi, vamos fazer o quê? Vamos para cima, Davi. E agora, onde eles estão? Davi é minha mulher, minha filha. E nesse momento, calma, gente. Vamos ver o que a gente vai fazer. É o que acontece com essa mesma seleção que está jogando futebol. Você vê na hora que acontece uma situação horrível dentro do campo, um deles, que eu não vou falar quem, ele para e olha tudo. E ele tem uma calma. E todos os jogadores olham para ele e ficam em volta dele. Então, mas pastor, você fica assistindo o jogo? Eu gosto de assistir jogo, mas eu gosto de ver as coisas que Deus fala no meio do jogo. E Deus fala, meu irmão, eu não sou aficionado, mas eu gosto de ver. E a postura que esses homens têm, que esse rapaz tem, é muito séria. Porque ele é um líder. E as pessoas precisam de um líder. Você precisa liderar a sua casa. Você precisa ser uma pessoa equilibrada dentro da sua casa. Está todo mundo desesperado, que não acha saída, que nem louco. Calma, pensa. Terceira, desistir? Nunca. Fico pensando se eu tivesse desistido de amar. O que seria da minha vida? O que seria de mim se eu tivesse desistido de lutar por ela? A gente está junto há muito tempo. E tudo que o Senhor fez na minha vida, primeiro, porque o Senhor estendeu a mão, e segundo, pela vida dela, que esteve comigo e está comigo até hoje. Mas eu fico pensando, se eu tivesse desistido, se ela tivesse desistido naquele dia, se eu falasse, tá, eu vou voltar para São Paulo, vou voltar para uma banda, então ela fala, tá, eu vou ficar aqui e vou montar mais uma loja, tudo certo, e a gente não tivesse feito o que a gente fez. Eu estou sentindo muito forte de falar essa palavra aqui para alguém nessa noite. Não desista, ainda não terminou. Não abra a mão, não vire as costas, continue mais um pouco. O jogo não terminou, meu filho e minha filha. O placar ainda está rolando, o cronômetro ainda está rolando. Deus está agindo, Deus está agindo. Davi olhou para o alto, buscou em Deus, ele obedeceu a Deus. E no verso 18 e 20 de 1 Samuel, no capítulo 30,
Diz assim, se você quiser achar, 1 Samuel, capítulo 30, verso 18 até o 20. 1 Samuel, se você achar, está ali. Acharam, que bom. Olha ali, ó. Olha o que aconteceu. Davi buscou a Deus, obedeceu a Deus, se sujeitou à vontade do Senhor. E olha o que aconteceu com Davi. Davi recuperou tudo o que os amalequitas tinham levado, incluindo as suas 2 mulheres. Nada faltou, nem jovens, nem velhos, nem filhos, nem filhas, nem bens, nem nenhuma outra coisa que fora levada. Davi recuperou tudo. Vocês estão assim para mim, ó. Ele recuperou tudo, filho. Tudo. Não ficou filho, não ficou filha, não ficou bem. Irmão, não vai ficar bem, não vai ficar o que você conquistou, não vai ficar o que você tem ganhado, não vai ficar a tua família, não vai ficar teu filho que está fora dos caminhos do Senhor, não vai ficar tua filha, não vai ficar o casamento destruído, nada vai ficar nas mãos do inimigo. Você vai recuperar tudo. Amém? Você está feliz com isso? Não demonstra isso. Fala amém, glória a Deus. Vocês estão cansados hoje, é isso? O que está acontecendo? Porque o Brasil não está na Copa? Não é, porque nós perdemos faz tempo, né? Então não é Copa. Eu sei que toda vez que você traz uma mensagem como essa, tem 2 coisas que acontecem. A intercessão se dobra ali atrás, dobrando, porque essa é uma palavra de libertação de cativeiro. E toda palavra de libertação de cativeiro deixa o povo meio abobado. Não é culpa tua. Esse sono que você vem, esse desligar que vem, é um trabalho do próprio inimigo, porque você não presta atenção e não se mova no espírito. Então é normal. Então faz assim comigo, mexe o pescoço para um lado para o outro, dá uma mexida, fala, Senhor, estou recebendo cada palavra dessa, eu vou sair daqui com o meu cronômetro zerado, e vai haver uma virada na minha vida. Não sei em que área que vai haver, mas vai haver uma virada na tua vida. Meu Deus, nada lhes faltou. Davi trouxe tudo de volta. E essa frase é muito importante. O inimigo levou tudo, mas não conseguiu ficar com nada. O inimigo levou muita coisa na minha vida, muita coisa, mas não conseguiu ficar com nada. Tudo ele precisou devolver, todas as coisas. Os filhos, filhas casadas, filhos casados. E hoje uma igreja como vocês. A gente fica olhando uma igreja como vocês, a gente pensa lá, quando eram 20 pessoas no Jota na quarta-feira, 20. Quando começou era menos, 20 quando estava cheio já. Começou com 10, a gente e o Jota. E nós nunca pensamos em estar como está. Porque os planos do Senhor não são como os meus planos e os teus planos. Você veio aqui nessa noite, e a virada na sua vida, ela vai acontecer de uma forma tão poderosa, que você fala assim, meu Deus, eu estava cativeiro, eu estava preso nessa situação, e sem você perceber, ela vai estar acontecendo. Mas eu quero te falar da maior virada que aconteceu na história do mundo. E essa virada supera a virada ali de Davi, supera a virada da própria seleção, dessas seleções que têm vencido o jogo, que têm crescido, que têm ganho. Chama-se a virada da sexta-feira. E uma sexta-feira, um homem foi entregue nas mãos dos soldados pretorianos, soldados romanos. Esse homem era Jesus. Nessa sexta-feira, durante toda aquela madrugada, aquele homem foi humilhado. Ele foi espancado. Ele foi crucificado. E ele foi morto. Os discípulos pensaram, acabou, terminou. Acabou todo o sentido de tudo, minha vida acabou. Jesus morreu. O time adversário ganhou. O inferno comemorou. As trevas celebraram. Mas, quando a
aparece a luz do domingo de manhã. A pedra que mantinha o corpo do Senhor se move, sozinha. E ali começa a maior virada da história na minha vida e na sua vida. E aquele que estava morto ressuscita. E por causa desse homem, dessa virada, eu e você estamos aqui hoje ouvindo falar dele, com a tua família do seu lado, e todos nós salvos em Cristo. A maior virada da história que eu e você podemos presenciar, foi Jesus 10, morte 0. E é isso que eu quero que você saia daqui nessa noite pensando. Essa virada, ela te deu uma coisa que nada no mundo pode te dar. Pode dar para sua casa, pode dar para os seus filhos, que se chama uma vida eterna e salvação. Por isso você precisa entregar a sua vida para o Senhor Jesus. Abrir mão de quem você é, abrir mão daquilo que você tem, do que você pensa, para ser aquilo que Ele quer que você seja, para ter o que Ele está te entregando nas suas mãos, para se tornar o que Ele é em você. E isso é necessário para que essa virada aconteça na sua vida. Talvez você tenha chegado até aqui nessa manhã, olhando para o placar da sua vida. Talvez você veio aqui hoje à noite assim para ver o que ia acontecer. Já que está assim mesmo, vamos lá para ver. Talvez você esteja perdendo alguém. Talvez você perdeu alguém. Talvez você esteja aqui vivendo uma vida de pecado, uma vida de prática de pecado, longe de Deus. Talvez a sua saúde está passando pelo pior momento da sua vida agora. Talvez seu casamento está a vias de acabar, de se terminar, de ser destruído. Talvez a sua vida com Deus, sua vida de oração acabou. Faz tempo que você não chora mais aos pés da cruz. Talvez você perdeu tudo. E eu estou aqui nessa noite, junto com essa igreja, com todos que estão aqui, para anunciar para você o Evangelho de Cristo. Dizer que a história não terminou. Dizer que o Senhor vive e reina, e que é hora de uma virada na sua vida. Jesus Cristo continua sendo especialista em virar a história de todo mundo em cima da hora e mudar a história de todo mundo. Quem está falando isso para vocês é um homem que viveu isso. Não só de ouvir falar, mas eu vivi. Não desista daquilo que o Senhor colocou na sua mão. Não desista do sonho que o Senhor colocou na sua mão, independente do que está acontecendo. Deus levantou Jesus dentre os mortos, o próprio Pai. E o Senhor Jesus continua escrevendo uma história sobre a tua vida. Continua escrevendo uma história sobre a sua casa. O jogo, esse grande jogo da vida, não acabou. Ele continua acontecendo. Existe fôlego de vida em você, então existe tempo para você lutar, para você levantar e não aceitar aquilo que não vem do Senhor. Eu quero que nesse momento você pense um pouco na sua mente, na sua cabeça. Onde você precisa de uma virada na sua vida? Que área? Pode trazer sua esposa perto de você, falar com ela. Hoje é um culto mais tranquilo, né? Quando eu vejo um culto assim mais tranquilo, eu sinto que o Senhor preparou alguma coisa para algumas pessoas em especial. Se tiver alguém da família que queira falar, o que você acha? Onde nós precisamos de uma virada? Onde vocês precisam de uma virada, meus filhos? Onde você precisa que Deus haja? Onde você precisa mudar a sua história? Onde você precisa que o Senhor adentre naquilo e mude tudo? Onde você precisa? É no seu financeiro, sua vida financeira está ruim e você não consegue sair do núcleo de contas. Você precisa de uma virada. É no seu casamento tem esfriado, teu relacionamento tem se tornado difícil, vocês não se entendem mais. Você precisa de uma virada. Os teus filhos não estão na casa do Senhor. Você fala, você conversa e os vês correndo pelas mãos como se fosse óleo. Você quer uma virada na sua vida? Você não tem mais intimidade com Deus. Você percebeu que teu relacionamento com o Pai está cada dia mais difícil, cada dia mais distante. Quer uma virada na sua vida? É isso que você precisa. Se você tiver no seu coração isso, como nós estamos em poucos hoje, é possível que os pastores consigam orar por vocês com mais calma, com mais tempo. E para as pessoas determinadas que são essa oração, não é para todo mundo. Não é um apelo para todo mundo vir correndo ou para não vir, não.
É para algumas pessoas. Se você quer uma virada na sua vida, na área que o Senhor está falando com você, quero convidar você a vir aqui à frente. Eu vou estar orando com você, junto com a minha esposa, para que o Senhor venha operar essa virada na sua vida. Mas só se Deus falar com você, só com aqueles que Deus falar. É uma oração direcionada só para quem Deus está falando ao coração. Pode vir.